O PCC montou um esquema bilionário tão ousado que faz o império de Pablo Escobar parecer brincadeira de criança. A gente está falando de mais de 1.000 postos de gasolina espalhados por 10 estados, usados como fachada para lavar dinheiro do tráfico e de outros crimes. Só que os caras não pararam por aí nos postos não, eles foram muito além. Entraram em fintechs, fundos de investimento e até no coração da Faria Lima, movimentando cifras que ultrapassam 52 bilhões de reais. Dinheiro do crime circulando lado a lado com o capital de grandes investidores. De um lado, o traficante de fuzil, do outro, o executivo de terno e gravata, juntos tocando uma holding criminosa que competia de igual para igual com as maiores empresas do mercado. E tudo isso começou a desmoronar com a Operação Carbono Oculto, uma das maiores ações já feitas no Brasil, que escancarou a verdadeira dimensão do poder do PCC. Hoje eu vou te mostrar como que esse esquema funcionava e por que ele deixa claro que a maior facção criminosa do país já não age mais como bandidos comuns, mas como um império paralelo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O primeiro comando da capital, o famoso PCC, surgiu nos anos 90 dentro dos presídios paulistas. No começo, se apresentava como uma facção que pregava justiça entre os presos e tentava impor uma espécie de código de conduta lá dentro. Só que com o passar do tempo, eles deixaram de ser apenas uma organização criminosa restrita às cadeias e se transformaram em um verdadeiro império do crime. Hoje, seus tentáculos alcançam desde o tráfico internacional e o contrabando até operações complexas de lavagem de dinheiro. Durante muitos anos, o grande foco da facção foi o tráfico de drogas, movimentando bilhões pelo Brasil e até fora dele. Mas, com tanto dinheiro acumulado, surgiu uma questão inevitável para qualquer grupo criminoso: como transformar esse lucro sujo em capital limpo, capaz de circular no sistema financeiro sem levantar suspeitas. Foi aí que o PCC deu um dos passos mais ousados da história. Ao invés de esconder valores em contas no exterior ou em empresas de fachada, a facção começou a mirar setores inteiros da economia, áreas que movimentam somas gigantescas, difíceis de rastrear e que permitem misturar dinheiro ilícito com operações legais. E é nesse contexto que entra o setor de combustíveis. Aposto que você já ouviu alguém dizer que determinado posto que tem aí perto da sua casa é para lavagem de dinheiro. Bom, essa suspeita não é à toa. Esse ramo é perfeito para quem quer enganar o fisco ou dar sumiço em grana ilegal. O Brasil tem milhares de postos espalhados por todo lado e a compra e venda de gasolina e diesel gera um volume diário de caixa altíssimo. Isso facilita a inserção do dinheiro sujo no sistema sem chamar muita atenção de imediato. Mas a facção, é claro, não parou por aí. Eles perceberam que podiam ir muito além e passaram a usar fintechs, fundos de investimento e até empresas com sede na Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, para poder dar uma aparência totalmente legal às transações. É o crime organizado operando em nível de alta sofisticação. Indícios do envolvimento do PCC, o primeiro comando da capital, em todas as camadas do setor, desde a base da produção em usinas do interior de São Paulo, na importação de insumos usados na adulteração de combustíveis e até na movimentação financeira, mascarada em bancos digitais e até mesmo fundos de investimento. O que começou como uma facção de presos armados acabou se transformando em algo muito maior, uma espécie de holding do crime. Com o tempo, o PCC passou a contar com aliados de terno e gravata, gente que sabia como fazer o dinheiro girar sem levantar suspeitas. E é aí que entra a parte mais curiosa: como funcionava na prática esse esquema bilionário que manteve a facção ativa e poderosa por tantos anos. Entendendo o esquema, podemos dizer que o coração dessa engrenagem estava nos postos de gasolina. O PCC transformou esses estabelecimentos em verdadeiras fachadas, misturando o dinheiro vindo do crime com o faturamento diário. E a operação era gigantesca. Estima-se que cerca de 1.000 postos espalhados por 10 estados brasileiros, São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins, funcionavam como negócios aparentemente normais, mas
que na prática serviam para dar vazão a cifras absurdas. O mecanismo em si não era complicado, mas era extremamente bem planejado. O dinheiro do tráfico e de outros crimes entrava no caixa dos postos como se fosse resultado da venda de combustíveis, muitas vezes adulterados. Para reforçar a aparência de legalidade, eram emitidas notas fiscais frias e criadas empresas de fachada ligadas ao setor. Depois de lavado, esse dinheiro seguia para as fintechs e até para bancos paralelos, onde a contabilidade era ajustada de forma a dificultar qualquer rastreamento. Simples, mas incrivelmente eficaz. E a facção não se limitou aos postos, ela foi atrás da cadeia inteira do combustível. De acordo com as investigações, o PCC também atuava na importação de gasolina e diesel, movimentando cifras que chegavam à casa das dezenas de bilhões de reais. Era tanto dinheiro envolvido que eles chegavam a competir com empresas legítimas no mercado. E aí vem a parte mais impressionante. A grana não ficava apenas nos postos ou nas importadoras. Ela era canalizada para fundos de investimento, muitos com sede na Faria Lima, o coração do mercado financeiro em São Paulo. Gestoras, distribuidoras e até empresas ligadas ao agronegócio acabaram entrando no circuito. Autoridades afirmam também que os criminosos compraram fazendas de cana-de-açúcar, usinas fabricantes de álcool, empresas distribuidoras e postos de gasolina. Tudo isso para dar uma camada sofisticada à lavagem e permitir que o dinheiro do crime circulasse lado a lado com o capital formal. Era um esquema tão sofisticado que fazia o império de Pablo Escobar parecer coisa de amador, quase como um ladrão de celular no centro de São Paulo. A Receita Federal afirma que os criminosos usavam bancos digitais e empresas de fachada para esconder a verdadeira origem e o destino do dinheiro. E mais, chegaram a se infiltrar num dos centros financeiros mais importantes do Brasil, a Faria Lima, uma avenida da capital paulista. A Operação Quasar, da Polícia Federal, mirou fundos de investimentos utilizados pelos criminosos para legalizar dinheiro do crime. Na prática, o PCC tinha erguido uma verdadeira holding criminosa bilionária, onde se misturavam figuras improváveis, do traficante armado de fuzil ao dono de posto de gasolina do bairro, passando por gestores de fundos de investimento e até executivos engravatados do alto escalão financeiro. Era o crime organizado, mostrando que sabia administrar seus negócios tão bem, ou até melhor, do que muitas das maiores empresas do país. As investigações. Tudo começou a ruir no dia 28 de agosto, quando foi deflagrada a Operação Carbono Oculto. Nessa data, nada menos que 1.400 agentes foram mobilizados numa ação conjunta que reuniu Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e outras forças. Foram cumpridos mandados, feitas prisões, buscas e bloqueios em 8 estados diferentes, uma verdadeira mega operação daquelas que entram para a história. A Operação Carbono Oculto, segundo a Receita Federal e o GAECO de São Paulo, a facção criminosa PCC ocultou a movimentação de cerca de 50 bilhões de reais de 2020 a 2024, sonegando 8 bilhões no período. Para isso, a facção teria se infiltrado em todas as etapas para produzir, distribuir e vender combustíveis adulterados no país. No avanço das investigações, um nome ganhou destaque: Mohamed Hussein Murad. Ele foi apontado como peça-chave de todo o esquema, o verdadeiro cérebro por trás das operações que iam desde o comércio de combustíveis até a complexa rede financeira montada para lavar dinheiro do crime. Mohamed é apontado pela polícia como um dos chefes de um esquema que envolve adulteração de combustíveis e sonegação de impostos para lavar dinheiro do crime organizado. Ao lado de Murad estava seu braço direito, Roberto Augusto Leme da Silva, mais conhecido como Beto Louco. Segundo as investigações, ele atuava como o principal operador do esquema, com ligações diretas às empresas Aster e Copap. Mas não parava por aí. Outros nomes também surgiram como peças importantes na engrenagem revelada pela operação. Roberto Augusto Leme, apontado como operador central de todo o esquema; Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankroll, instituição de pagamento; Camila Cristina de Moura Silva, diretora financeira da BK, fintech usada para lavar dinheiro; Valdemar de Bortoli Júnior,
com vínculos às distribuidoras de combustíveis Rede, Solfio e do Vale, José Carlos Gonçalves, o alemão, homem ligado diretamente ao PCC, Lucas Tomé Assunção, contador vinculado à GGX Global Participações e à usina sucroalcooleira Itajobi, Marcelo Nibene da Costa Batista, contador acusado de envolvimento em fraudes societárias. Bom, era um verdadeiro time de engravatados e operações trabalhando em conjunto para manter a engrenagem criminosa rodando em alto nível. Até agora, foram cumpridos cerca de 350 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens que passam de R$1 bilhão. As fintechs, principalmente a ABK, que sozinha movimentou 46 bilhões, e a Bankroll atuavam como bancos paralelos para lavar dinheiro. Já no setor de fundos de investimento, eram cerca de 40 fundos com patrimônio de 30 bilhões de reais, usados para ocultar recursos. 6 usinas de álcool, 17 distribuidoras de combustível, 4 transportadoras, 6 refinarias e 2 terminais portuários estariam envolvidos no esquema. Cerca de 1.000 postos de combustíveis e 1.600 caminhões-tanques seriam usados pela facção para a venda de combustível adulterado em todo o país. Além disso, diversas empresas e ativos foram alvo de bloqueio ou apreensão, incluindo usinas de etanol, frotas de caminhões, terminais portuários, imóveis e outras propriedades. O desmonte desse esquema só reforça o tamanho que o PCC alcançou ao longo dos anos. E se pararmos para analisar, dá para ver o estrago em diferentes frentes. Os postos ligados à facção, por exemplo, vendiam combustível mais barato porque sonegavam impostos e adulteravam produtos. Com isso, esmagavam empresários honestos que não tinham como competir. Outro ponto é a perda bilionária em arrecadação. Dinheiro que, sabemos bem, nem sempre é aplicado da melhor forma, mas que poderia, quem sabe, ir para a saúde, educação ou segurança. E tem ainda o fato mais alarmante, o dinheiro da facção circulando em fundos de investimento da Faria Lima, lado a lado com recursos de investidores tradicionais. Isso mostrou como que o crime conseguiu se infiltrar na elite econômica do país. É duro de admitir, mas o PCC está longe de ser amador. Os caras sabem exatamente o que fazem. A operação que desmontou parte dessa rede foi fundamental, mas também deixou claro o tamanho do desafio que o Brasil tem pela frente. E aí surge a pergunta: se o crime já domina postos, usinas, fundos e até brechas no sistema financeiro, o que falta para assumir de vez o controle do país? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que eu tô de olho. Até o próximo vídeo. Tchau!